mas fique de pé aí, pastor Marcelo, pastor Ana, vamos dar um aplauso para eles, bênção. E o sobrinho do pastor Márcio, né, que é o Raniel, fica de pé aí, Raniel, lá, direto de Barretos, vamos aplaudir o Raniel também, gente, que bênção, direto de Barretos, esse camarada lindo aí. Fabiana, dá uma saudação aí, passa para o Márcio. A paz, amados, que alegria estar aqui. A Sandra estava perguntando, né, eu falei como está lindo aqui o salão. Ela falou, você não tinha visto? Eu falei, já faz acho que quase 4 anos que a gente não veio aqui. Da última vez que nós viemos não deu certo, mas é uma alegria estar aqui. Estamos há 16 anos na Irlanda, fomos enviados pela igreja de Uberlândia, pela Shalom, e Deus tem nos dado graça lá. Daqui a pouquinho o pastor Márcio vai passar alguns vídeos para vocês verem como que a igreja está caminhando lá. E uma das áreas que a gente tem trabalhado lá é também na área social. E eu, junto com o Márcio, nós estamos administrando um café que fica em frente ao lugar onde a gente congrega. E esse lugar a gente abre durante a semana para evangelizar as pessoas. E tem sido uma estratégia que Deus tem nos dado para alcançar as pessoas lá da cidade. E também nós fornecemos cesta básica para as pessoas. E Deus tem dado graça. Dessa maneira eles têm nos conhecido lá na cidade, porque nós somos estrangeiros lá na Irlanda, né? E tudo isso tem feito eles conhecerem mais de nós. E esse ano a gente veio, normalmente a gente vem no meio do ano, e esse ano a gente veio agora em abril, porque uma das nossas filhas se casou e ela escolheu fazer o casamento aqui no Brasil, para que toda a família nossa pudesse participar. O noivo dela, o marido dela é da França, e graças a Deus, então a Alana, nossa mais nova, casou, e a Alice ainda está solteira. Ora por ela, gente. E sem namorado, orem por ela. Então vou passar a palavra para o pastor Márcio. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Como eu amo essa mulher. Essa daqui é a minha melhor esposa. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui. Gente, de todo o coração, não é propaganda, não é, sabe, coisa de pastor. Geralmente o pastor vai em igreja, fala coisa, mas como eu amo a igreja de Araguari. Gente, como eu amo essa igreja, como eu amo os seus pastores, gente, como eu amo esse pastor Carlos. E o pastor Elton, todos os pastores aqui, gente, que alegria. Por favor, valorizem esses pastores, viu? Gente, pastores honestos, sinceros, teólogos, cheios da presença de Deus, pessoas de caráter. E vocês, por favor, valorizem esses pastores, porque nós conhecemos eles de muitos anos, já andando junto com o pastor Carlos. Então são pessoas assim que nós inspiramos em vocês. Muitas coisas que eu faço, eu me inspiro no pastor Carlos, na forma como, nessa alegria contagiante dele. Qual é o nome do que está fazendo dízimo oferta aqui? Dudu. Dudu é Carlinho do mesmo jeito, né? Alegria que eu falei, o senhor Carlinho, então está formando aqui uma geração de pastores, alegria, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Por favor, a Bíblia diz, honra pessoas como eles, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. A gente, como a pastora Fabiana disse, e a gente tem aqui, né, como já foi apresentado, pastor Marcelo, pastora Ângela. Gente, esses daqui são discípulos daqueles assim que nós pegamos. Sabe quando o trem está tudo destruído, arrebentado, quebrado, estraçalhado? Aí você pega aquela coisa, tudo, você fala assim, que se misturar tudo não dá nada. Já viu falar sobre isso? Mais ou menos assim, um casal que estava assim, esse cara fez um tanto de coisa errada dentro do casamento dele, e quando nós pegamos ele, falamos, vixe, isso daqui não vai dar nada. Né? Mas Deus restaurou o casamento, a família, e hoje tem sido usados por Deus. E quando saímos de Uberlândia, eles tomaram o nosso lugar lá.
né? Ficaram ali, estão sendo uma bênção, trabalhando. Então estava um casamento totalmente destruído e hoje eles estão ajudando o ministério de casais. Deus é bom, né? E também aquele jovem ali solteiro também, sem namorada, tá, Raniel? Quantos anos você tem, Raniel? 22 anos, sem namorada. Gente, ele viveu 2 anos comigo na Irlanda. E quando foi para a Irlanda, um cara com a cabeça mais doida, sabe, tinha recebido um monte de coisa na escola. Eu falei, caramba, tem um pouco tempo para esse cara se converter logo. E chegou lá, no primeiro ano, vamos trabalhando, daqui a pouco tio, eu quero Jesus, foi batizado. Aí um dia eu preguei sobre o batismo no Espírito Santo. Ele estava lá no fundo, no último banco da igreja. Daqui a pouco esse cara levanta as 2 mãos, começa a falar em língua, foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele voltou da Irlanda, convertido, cheio do Espírito Santo, e agora está esperando uma mulher. Mas glória a Deus, né, pela vida dele. E também a gente está casados há 34 anos com a Fabiana ali, que, gente, a igreja na Irlanda está caminhando bem, e graças a Deus, sabe, pela vida da Fabiana, que tem sido... Lá a gente não tem outros pastores, nosso pastor a gente vê uma vez a cada 2 anos, mas ela é minha pastora, aquela que está caminhando juntos, então tem sido uma bênção ali. Ela é pastora, conselheira, psicoterapeuta, formada lá na Irlanda. Ela tinha um sonho de estudar aí um pouco mais à frente, para usar dentro do ministério, e hoje tem abençoado tantos na igreja, na cidade, ajuda numa ONG lá, que trabalha com pessoas com pensamentos suicidas, em depressão, e ela é conselheira de irlandeses, então tem sido uma bênção, e também ajuda na igreja, discipulando. Então não tem sido só uma esposa, tem sido uma pessoa que eu tenho assim, levado o reino de Deus, e muitas coisas têm acontecido lá, por causa desta mulher aí. Então eu tenho que honrar, e 34 anos casados com a mesma mulher. Glória a Deus. Eu quero mostrar, antes da gente começar, tem alguns vídeos, se puder, talvez ter que desligar um pouco da luz aí, para poder o pessoal ver, né? É um vídeo, viu, gente? Mas você vai ver pela fé. Essa é a igreja. Parece que o som deu 2 sons juntos, grudados aí, mas tá bom. Esse daí é um novo salão nosso, que não é nosso, é alugado, e a gente se reúne neste lugar para os adultos, e as crianças é no outro prédio em frente desse daí. Que próximo? Próximo. Esse daqui é o local que a pastora Fabiana falou que a gente faz evangelismo. É um local que chama Hope Café, Café Esperança, e aqui a gente faz evangelismo. Nós damos de graça chá, café. Lá a cultura do chá do café é muito grande. O pessoal toma chá o dia inteiro, 10, 15, 20 copos por dia de café. Então eles vão para lá e nós damos de graça café, chá, sanduíche. Temos cesta básica para os necessitados, e a gente está servindo a comunidade e junto com isso pregando o evangelho. Próximo.
Aí a outra, esse dia era o dia era um feriado na cidade, por isso que tem bastante pessoas, normalmente não é tantas pessoas assim. Aí nesse dia tinha várias pessoas, até alguns da igreja, mas normalmente é um café normal que tem lá, não tantas pessoas que entram para tomar o seu café. A gente tem várias mesas espalhadas e depois a gente vai conversando, orando. Se a pessoa quer oração, a gente ora e vai tocando o coração das pessoas. Próxima. E neste lugar é o ministério infantil nosso também, porque é bem de frente, aquele salão é de frente, então as crianças vêm para cá para ter ministério infantil aí. Próximo. E essa é o último culto praticamente nosso lá. E eles estão falando hi para você aí, viu? Estão falando oi para você aí. Nós falamos, fala um oi lá para a igreja de Araguari. É isso. Acho que acabou, né? Hã? Ué, precisa, viu? Aí, ó. Agora, aí um dia, um Shalom Total, foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia, aquele mesmo dia, aquele ali que a gente está comendo, a gente fez, antes da saída nossa, fez esse tipo Shalom Total, que a gente serve comida, é aniversário de 16 anos da igreja, também, tá, 16 anos, acho que acabou, obrigado, glórias a Deus, e ali, queridos, há 16 anos atrás, a gente estava saindo daqui do Brasil, e vou dizer uma coisa, queridos, não foi fácil, chorando, porque quando você sai, você só está perdendo, você perde os seus pastores, você perde seus discípulos, você perde a igreja, você perde a sua família, você larga tudo que você tem, nossa casa, nossas roupas, e tudo, minha vida de tantos anos, eu tive que colocar toda ela em 2 malas e sair com isso. Então foi um tempo assim difícil, mas a Bíblia fala que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então hoje, essa daí é a sua igreja lá na Irlanda. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Todos os nossos cultos, a igreja hoje, nós temos 26 diferentes nacionalidades dentro da igreja. Parece uma Babel, né? Mas como que a gente faz? O nosso culto é todo em inglês, porém, existe para aqueles que chegam, principalmente do leste europeu, da Látvia, Lituânia, Polônia, Bulgária, República Tcheca, nós temos pessoas do leste europeu todo, e eles chegam, e muitos deles não têm inglês suficiente, e nós temos sistema de tradução para eles assistirem o culto, porque uma coisa boa o comunismo não fez nada de bom no mundo, mas uma coisa boa é que a língua russa, ele foi imposta sobre todo o leste europeu, então todas as pessoas da Polônia, da Látvia, República Tcheca, Kirguistão, todos eles falam a língua deles, mais o russo, e quando eles vão para lá, com uma língua que é o russo, a gente atinge todos eles, e hoje a gente tem líderes que já praticamente são pastores, quase já, e eles falam russo, que são discípulos nossos, então eles fazem tradução dos nossos cultos, e eles recebem no ouvido, então nosso culto é todo em inglês, porém, para aqueles que não têm a língua, como os ucranianos que têm chegado agora, a gente usa a tradução, então tem russo, inglês, que é original, e português também, porque a gente envia para as pessoas. E se você quer receber esses nossos cultos com a tradução em português, ou talvez é russo, se você quiser treinar o seu russo também, você pode colocar aquele telefone que eu te pedi, você pode agora tirar uma foto rapidinha, esse daqui é o meu número, é um número que a gente vai estar te enviando para você, se você quiser um contato com a igreja lá, e a gente vai estar enviando as mensagens traduzidas em português para você, tá bom? Ok? E normalmente a pastora Fabiana é aquela que faz as traduções, principalmente para aqueles que nos acompanham e não falam inglês e nem outra das línguas que a gente
E a gente tem uma lista de transmissão, não fico mandando um monte de coisa, é apenas uma vez por semana, e se você quiser, tá ouvindo. E também, se você quiser nos seguir no Instagram, é Shalom Ireland, Shalom Ireland, ok? No Instagram nós estamos lá, e hoje, por exemplo, se você entrar, não agora, por favor, mas se entrar lá no Shalom Ireland, no Instagram, o culto já acabou lá, porque às 11h30, que eles estão 4 horas na frente, então o culto já acabou lá, então você vai ver o culto de hoje lá, que eles sempre jogam alguns pedaços, tá ok? É Shalom Ireland, Shalom Irlanda, em inglês. Bom, vamos para a palavra agora? Quantos estão com o coração desejoso de ouvir de Deus? Queridos, Deus vai falar com você. Amém? Fala para a pessoa, e Deus vai falar contigo. Abra teu coração. E não fique distraído. Fecha os teus olhos, por favor. Querido Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer pela obra da cruz, pela redenção das nossas vidas. Quero te agradecer porque o Senhor é um Deus tão lindo e maravilhoso que nos alcançou. E agora eu quero te pedir, meu Deus, usa as nossas vidas para transmitir a tua palavra. Meu Deus, eu quero pedir que uma unção do Espírito Santo. Meu Deus, nós estamos aqui como instrumento, mas sabemos que se o Senhor não mover, Senhor Deus, nada acontecerá. Mas eu quero te pedir agora, pela unção do teu Espírito Santo, sobre cada coração. Cada um veio para este lugar, Deus, para receber algo do Senhor, para ouvir a tua voz. Eu te peço que a tua voz seja ouvida aqui, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. E todos dizem: glória a Deus. Amados, prepara o teu coração, deixa Deus falar com você. Eu quero estar, se você quiser, se você está anotando, quiser anotar aí, o título desta mensagem é Uma Fé Inabalável. Eu sou um pregador de fé, eu falo muito sobre fé. Eu tenho visto milagres e milagres e milagres e milagres acontecer através das nossas orações na igreja, países que nós visitamos. Temos contatos com tantos países e que hoje que Deus tem nos levado, e eu tenho visto muitos milagres acontecerem. E hoje eu quero pregar o que nenhum pregador de fé gosta de ensinar. O que eu vou te ensinar hoje só é para te trazer uma maturidade. É uma palavra que vai trazer um equilíbrio na sua vida, na sua fé. Porque muitas vezes a gente enxerga a fé só de um lado. Eu quero mostrar o outro lado da fé. E eu quero te começar dizendo uma coisa: mesmo que você tenha muita fé, muita fé, muita fé, você vai sofrer. Nenhum amém, tá vendo? Eu sei, isso é difícil, mas você vai estar entendendo daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre esse poder da fé, e eu quero ler Hebreus capítulo 11, eu quero ler os últimos versículos, de 35 a 39, se você tem a versão NAA, seria melhor para a gente acompanhar, para colocar no telão. Eu vou começar lendo versículo 35, Hebreus 11, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram, o quê? Torturados.
não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua fé, passaram por quê? Provas de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram pela fé, queridos. Esse capítulo aqui começa falando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé milagres, pela fé milagres, pela fé, pela fé, e não terminou, está falando pela fé. Alguns foram torturados, outros passaram por provas, zombarias, açoite, sim, algemas e prisão pela fé. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram pela fé, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, tendo obtido bom testemunho da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Este capítulo todo, você conhece, fala de homens que, pela fé, eles alcançaram milagres tremendos. Abraão, Isaac, Jacó, Sara e tantos outros. Eles alcançaram milagres sobrenaturais. Mas no final, fala que esses tiveram uma fé que funcionou também. Eles tiveram uma fé, que é isso que eu quero pregar e estou ensinando para você, que você precisa ter uma fé inabalável. Uma fé que quando vem as tempestades, situação, ela vai ficar da mesma forma. Quando você recebe o milagre e quando não recebe o milagre. E alguns deles dizem que pela fé eles foram torturados. Sabe por quê? Eles não aceitaram ser libertos. Ele falou assim: eu estou pensando mais à frente. Eu quero uma ressurreição maior. Eu quero algo maior. Eu estou pensando lá na frente. Amado, seria mais ou menos o seguinte: você vai para a cadeia, você poderia orar e falar assim: me liberta. Ele falou assim: não, se eu morrer, eu vou ter algo melhor na eternidade. E eles assim, passaram pelo sofrimento e mantiveram a mesma fé se eles tivessem recebido o milagre. A mesma. E eles tiveram um bom testemunho da sua fé. Ou seja, esses que sofreram, que nós lemos, eles tiveram uma fé firme. Eles não tiveram uma fé vacilante. Eles tiveram uma fé forte. Eles prevaleceram. Mas eles sofreram. E é isso que eu quero falar hoje. Nós precisamos lidar com certas decepções da vida que experimentamos na vida. Se você sair daqui com esse desejo falando: Deus, eu quero ter essa fé, não importa o que aconteça, o que o Senhor faça, eu quero ter esta fé. E se você tiver esse desejo, para mim eu estou feliz. E o Espírito Santo falou ao teu coração. Por quê? Porque muitas pessoas perdem a fé quando passam por provações. Amamos celebrar as vitórias, as boas coisas que Deus faz, mas muitas igrejas, não estou falando dos seus pastores aqui, eles não ensinam o seu povo que a fé também, ela vai levar você a andar por esses caminhos.
E eu tenho visto, conforme disse, muitos milagres. Eu não sou pregador de calamidade, querido. Eu não sou profeta do caos. Não vim aqui para falar, você vai sofrer. Não. Você vai ouvir aqui a palavra e você vai entender. Você vai receber milagres tremendos na sua vida. Você vai receber milagres. Deus vai operar de uma maneira sobrenatural. Mas você precisa entender este outro lado da fé, que a fé que funciona, a tua fé vai funcionar, porém muitas vezes não é da forma como você quer. E conforme eu disse para você, eu tenho visto muitos milagres, pessoas curadas de câncer. Essa semana mesmo eu estava lá pregando na Shalom 7, ao final chegou uma mulher com um problema sério de coluna, com a coluna toda torta, uma perna menor do que a outra. Simplesmente pela oração, oramos por ela, a perna dela cresceu instantaneamente, e ela estava falando, eu só fiz uma oração, e aí ela sentou, medi a perna dela, estava um tanto menor, eu orei, a perna dela cresceu instantaneamente. Até eu tenho um filme, um rapaz que estava atrás de mim até filmou a perna dela crescendo, e depois ela estava dando testemunho para os outros lá, até os outros veio me falar, porque eu só orei por várias pessoas. Então o que eu estou falando para você, eu acredito em milagres, porém eu quero mostrar o outro lado. Em 2016 nós passamos por uma situação muito difícil lá na Irlanda. A gente, conforme eu disse para você, eu e a Fabiana e eu, Fabiana e eu, né? Lá dentro, só nós, e é pesado. Graças a Deus é tão bom que tem uma equipe de pastores, né, pastor Carlos? Que é isso, gente? Isso daí é uma riqueza. Tantos líderes, homens aí cheios do Espírito Santo ajudando. Então a gente tem essa dificuldade. A gente está formando os nossos lá também, né? Que tem nos ajudado nas células. Mas em 2016 nós recebemos um casal que falou assim: queremos ajudar você. Um casal de 30 anos, com todo vigor, e mudaram para lá. Quando eles chegaram, 2016, em poucos meses ela foi diagnosticada com câncer, e 30 anos. E nós, queridos, oramos, foi uma alegria quando eles chegaram, e ficamos orando. E depois, quando chegou após 3 anos da chegada deles, sabe o que aconteceu? Ela faleceu de câncer. E no fundo do meu coração eu estava com uma dor, e eu falava: meu Deus, uma alegria na hora que chega, e daqui a pouco eu vou fazer o funeral daquela que trouxe tanta alegria. E muitas perguntas, e as pessoas perguntavam: pastor, onde está Deus? Não é assim? Onde está Deus? Quando tudo isso aconteceu, foi muito difícil. Agora, como você pode processar essa perda? Como? Eu que tinha visto tantos outros milagres, e Deus fazendo milagres, e você pensa que eu não orei por ela? Orei sim, orei. E como explicar? Essa semana, poucas semanas atrás, tivemos um casal lá de Uberlândia, perdeu o seu bebê. Que tragédia. E aí, como explicar essas coisas? Parece mais fácil culpar Deus. Foi Deus que não fez o milagre, foi os demônios, foi erro humano, foi a comida que você come, é os ataques demoníacos. Mas quando eu nasci de novo, eu aprendi algo que eu quero compartilhar com você. Quando não entendemos algo, confiamos em Deus apesar de não entender. Guarda isso. Quando não entendemos algo, confiamos apesar de não entender. Isso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós não podemos tentar entender, querido, todas as coisas, porque há certas coisas que não faz sentido, não vai fazer sentido. E se você tentar entender, você vai entrar em depressão, você vai entrar num buraco profundo. Mateus capítulo 5, versículo 45, a Bíblia diz algo que traz uma explicação para nós. Mateus capítulo 5, verso 45.
Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre quem? Maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Querido, você sabia que muitos dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul estavam com uma chuva? Não é só nos ímpios não, tem muita gente falando assim: o povo lá é muito pecador. Que pecador o quê? A chuva veio sobre a vida dos nossos irmãos, que estão lá sem casa, que perderam tudo do mesmo jeito, e precisam de maturidade. Por isso que eu estou falando para você, essa palavra é uma palavra que você precisa de graça e maturidade para receber no seu coração. Pode dizer amém? Há muitas coisas que nós não vamos entender, não vamos. Por quê? Porque ossos vão quebrar, acidentes de carro vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, seu filho vai se machucar, e temos que ser honestos, às vezes é difícil de entender. Um dia eu estava no culto lá na Shalom, há anos atrás, e minha filha saiu do culto, e ela sabia que ela não podia sair, ela tinha ficado do meu lado, mas eu fechei meus olhos, estava adorando, enquanto eu fechei os olhos, ela correu, tinha 5 anos, e saiu lá para fora, e foi lá no Shalom lá fora, e ela juntou mais 5 a 6 amiguinhas delas, e elas levantaram uma tampa de ferro, daquelas que escorre água, daqueles esgoto, água de chuva, e elas juntaram as 5 e levantaram, elas tinham 5, 6 anos, e ficar levantando, porque parece que tinha uma moedinha lá no fundo, alguma coisa assim, tinha alguma coisa que, e sei que aí estava pesado, uma largou, outra largou, outra largou, e ficou só a Alicia tremendo assim, e daqui a pouco ela solta, e quando ela solta, aquele trem de ferro pega em cima do dedo dela. Aí eu estou lá adorando a Deus, estou no céu, gente, eu estou lá, aleluia, glória a Deus. Aí o diácono chega e fala: toma aqui que a filha é tua. E a hora que ele chega assim, a hora que ela dá, o pé dela estava todo ensanguentado, a unha dela estava presa por uma pele assim embaixo, e daqui a pouco eu olho e falei: caramba, vou sair dos céus para ir para o hospital. Como que você explica essas coisas? Há estações em que caminhamos pelo vale da sombra da morte. Há estações. E Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda eu confiarei no Senhor. Há épocas, querido, que nós vamos passar por tribulações. Jesus disse isso. Isso é uma palavra para pessoas que querem ser maduras, não é para qualquer um. Por quê, pastor? Esses dias eu estava, tem igrejas aí, querido, eu passei numa igreja, dias atrás eu estava lá em Barretos, e tinha uma placa enorme, escrita assim: pare de sofrer, venha para a igreja, Você sabe que igreja é essa, né? Pare de sofrer, porque você está sofrendo é o demônio, você está sofrendo Universal. Pare de sofrer, venha para a igreja que você vai parar de sofrer. Mentira! Isso é uma mentira de pessoas que estão prostituindo o evangelho. Se isso é uma verdade, Jesus é um mentiroso. Jesus disse: no mundo você vai passar por tribulação. João 16:33, no mundo você vai passar. Não tem como, porque é isso que vai formar você. Eu nunca vi nenhum homem de Deus, mulher de Deus, ser formado tomando água de coco e comendo camarão na praia. Mas nós somos formados onde? Nas lutas, na dificuldade, é nas situações difíceis que vivemos. Jesus disse: eu venci o mundo, e você também vai vencer, mas você vai passar. Esse negócio de parar de sofrer, eu não acredito nisso não, amém? Olha para a pessoa ao lado, me ajude a pregar, fala assim: ó, não acredito nesse parar de sofrer não. Porque alguns começam a sofrer e abandonam a fé. Alguns começam a sofrer e abandonam o seu chamado. Então o que eu quero te ensinar é passar por aqueles momentos difíceis da vida em que você perde o chão. Ok? O que você vai aprender hoje?
Você vai passar por aqueles momentos difíceis, que você vai perder o chão algumas vezes. Você sabe o que significa isso, né? Quando você perde o chão abre. Eu vou te dizer algo: você vai passar por momentos difíceis, que o chão vai abrir, e você vai experimentar o maior milagre de Deus. E eu vou te contar um milagre agora. E outras vezes você vai passar por um momento difícil, que Deus vai te dar força e graça para você passar por aquele problema. Você vai te dar esta fé para você viver e passar por aquele problema. Eu lembro que e nós precisamos dessa fé para as duas coisas. Mas anos atrás, em 2008, fomos enviados à Irlanda. E quando chegamos na Irlanda, você sabe que ninguém vai te dar um visto para você ficar lá. É complicado. E nós ficamos 2 primeiros anos com um tipo de visto, e depois a gente foi mudar, pedindo um visto para a gente ficar lá com os pastores da igreja que nós tínhamos começado. E aí eu mandei para o governo uma carta pedindo, e o governo negou, e falou não. Aí eu orei, jejuei, clamei a Deus, pedi direção, como escrever uma nova carta, e enviei para o governo da Irlanda. Aí passou 1 mês, 2 meses, eu recebi uma nova carta do governo da Irlanda. Ele disse, carta do governo: você veio aqui, você já fez o que tinha que fazer, agora você não é mais bem-vindo aqui, e nós te damos 120 dias para deixar o país. Gente, para mim foi uma das piores coisas que eu tinha recebido na vida. Por quê? Queridos, eu larguei tudo que eu tinha, porque eu ouvi a voz de Deus para ir para lá. Eu não tenho tempo para falar desse chamado, mas Deus deu uma palavra: vai. Chegou lá, o que aconteceu? O que eles falou? Volta. Deus fala vai, e eles falam volta. E eu lembro, para mim, começou já quando eu recebi aquela carta, comecei assim, pensar, falei, acabou tudo agora, vou chegar em Uberlândia de volta, com a malinha na mão de volta. Daqui a pouco, oi pastor, o que aconteceu? Eu falei, deu errado. Mas você não falou que Deus tinha falado com você? Talvez eu ouvi errado. Gente, dentro de nós, eu tinha abandonado tudo, a vida nossa estava lá, eu estava com uma paixão, orando, Deus dá esse povo, queremos salvar esta nação, queremos ver essa nação sendo salva, e que aquele fogo queimando, e uma carta falando, você tem 4 meses para sair do país. Amados, que loucura. E eu lembro que aquele dia eu estava em casa, peguei a carta, ajoelhei no chão da sala que dava pro jardim do fundo. A gente tem uma porta de vidro, né, que dá para o fundo, e ali eu peguei aquela carta, coloquei aqui, lendo ela, comecei a chorar, chorei por 1 hora, e daqui a pouco o Espírito Santo veio ao meu coração, e eu comecei a adorar. Eu falei, Jesus, eu confio no Senhor, Tu és o meu Deus. E essa fé começou assim, se manifesta ao meu coração, lembrando de tudo que os apóstolos passaram. Eu falei, não importa nada, eu continuo acreditando no Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, e glorificando, e aquela paz vindo no meu coração. De repente eu abro os meus olhos, e um anjo em pé na minha frente. Ele tinha uns 3 metros de altura, todo resplandecente, e eu olho para ele assim, até com certo medo e temor, porque certa vez anjo veio para repreender o profeta, não veio para falar coisa boa não, né? Porque quem sabe veio com uma vara para me dar no lombo aqui. E eu peguei e fiquei assim com certo, que é? Que eu não estava entendendo nada. E aí eu perguntei, Deus, o que é este anjo? Por que ele está aqui? Quando eu falei, e eu lembro da fisionomia dele assim, muito clara até hoje, ele deu um sorriso para mim muito grande assim, né, mostrando assim, tanta alegria, e ele deu um sorriso assim, e ele tirou de dentro dele 2 passaportes, e pegou e mostrou assim, para mim assim, e quase que me dando uma piscadinha, não é assim, aí eu entendi 100% da mensagem dele. Os homens estão falando que é para você ir embora, mas você vai ficar e vai se tornar um cidadão desta terra. Queridos, e para fazer a história curta, passou alguns meses, e eu tinha que voltar para
para falar com a imigração, com o rapaz. Quando eu cheguei lá na imigração, o nome dele é John Gallahan, e ele chegou para mim e falou: oi pastor, o que foi? Você veio para quê? Aí eu falei: cara, você sabe, eu tô com aquela carta aqui que eu tenho, tá vencendo o tempo para mim ir embora. Aí ele falou assim: você veio aqui foi por causa da nova lei que saiu? Eu falei: que lei? Ele falou assim: saiu uma nova lei. Eu falei: que lei é essa? Ele falou assim: pela primeira vez a Irlanda tem uma nova lei que saiu em 1º de janeiro de 2011, que aprova um missionário ou um pastor que vem de fora para poder ficar no país. Ele falou: deixa eu ver aqui. Mas tinha 10 itens que a pessoa deveria se encaixar. E aí ele foi falando assim: você tem isso, você tem isso, você é isso, você é formado, você tem certificado, você tem isso. Eu: sim. Aí quando chegou no final, ele pegou e falou assim: então você está amigo do homem lá em cima, hein? E ele não é crente não. Então você está amigo do homem lá em cima, então saiu uma lei para você. Isso é um incrédulo que me falou. Eu falei: e agora, o que eu faço? Ele pegou e falou assim: pega todos os documentos, prova tudo isso que eles estão pedindo e envia para eles. E queridos, e assim eu fiz, e hoje eu sou um cidadão irlandês. Mas o ponto que eu quero colocar é lindo, mas você não sabe, querido, como foi difícil. Há 15 dias angustiados. Quando a Leila faleceu, eu fiz a mesma coisa. Eu chorei, eu orei, eu usei fé. E o que aconteceu? Nada. Como? Como que uma hora Deus ele ouve a nossa oração, e outra hora, e tantas outras coisas que talvez eu poderia falar. Mas querido, o ponto é: nós precisamos ter uma fé que é inabalável. Diga comigo: uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Você tem que ter uma fé que seja inabalável, que você tem que aprender a enfrentar os problemas da vida, já enfrentar a doença quando ela chegar, lidar com problemas familiares, viver o abandono do seu companheiro, que isso é uma realidade em alguns, lidar com o falecimento dos seus pais, porque tantas pessoas eu conheço que eles estão amargos porque perdeu alguém na família. Isso vai acontecer, acontece. Por que, Deus? Por quê? Muitos estão aí amargos com Deus, porque perderam pessoas tão queridos, acidentes. Um dia você pode acordar e perder o seu emprego. Isso aconteceu comigo, querida. Eu perdi meu emprego quando estava aqui em Uberlândia. Perdi amigos tão queridos no Covid. Então, primeiro eu preciso dizer algo para você. Eu não tenho todas as respostas para te dar hoje, porque a Bíblia não dá respostas para muita coisa. Segundo, eu também sou ser humano como você, e eu tenho perguntas como todo mundo. Só porque eu sou pastor, só porque nós somos pastores, não significa que Deus vai nos livrar de todas as dificuldades. Ou só porque você está aqui na igreja, você foi salvo, você é cheio do Espírito Santo, não significa que você vai evitar todos os momentos difíceis da sua vida. Não vai. Você vai passar por situações, e muitas delas você vai experimentar grandes milagres de Deus. Por isso que eu estou te falando, você está recebendo uma palavra que é o importante ensino da palavra de Deus, porque nós precisamos aprender não só a celebrar nossas vitórias, mas passar pelas dificuldades sem que a nossa fé seja destruída. Amém? Passar sem que ela seja destruída. Como que a gente dá sentido a tudo isso? Como você racionaliza o sofrimento, as perdas? Amados, não tem jeito. Como você vai entender? Primeiro, eu estou trabalhando com pessoas já faz 39 anos, quase 40 anos que eu me converti. Eu não consigo entender pessoas
Você consegue entender o seu cônjuge? Você consegue entender pessoas? É difícil. Às vezes até pessoas a gente não consegue entender. Ainda é muito mais difícil tentar entender os caminhos de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus é diferente. Você tem uma visão limitada ao tempo e ao espaço. Quem está do outro lado dessa parede? Quem está do lado de lá? Você sabe? Deus sabe. E você está limitado apenas a isso tudo aqui. Deus, Ele é diferente. Ele é Deus e você é humano. Ele é infinito, você é um ser finito. Ele é onipresente e você está preso ao tempo presente. Os caminhos dele são mais altos do que os seus. Os pensamentos deles são mais elevados. Queridos, como que você vai querer entender a Deus? Você pode até com muito esforço, oração e ajuda do Espírito Santo entender o ser humano, mas você nunca vai conseguir entender os caminhos de Deus. Por quê? Hebreus 11:6, você conhece muito bem. Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. De que forma? Sem fé. Você não vai agradar a Deus com a sua mente racional. A sua mente não vai conseguir agradar a Ele. Por quê? Deus, Ele diz, olha o que Ele diz: eu estou em um lugar diferente, eu estou numa dimensão diferente, eu não tenho começo e não tenho fim, eu vivo na eternidade, eu sou eterno, eu nunca fui feito, eu nunca fui criado, e você não pode lidar comigo com o seu entendimento, mas com confiança. Você não pode lidar com Ele com o seu entendimento, mas com o quê? Porque aquele que crê nele precisa viver por esta fé. Então, como que você vive a sua vida para dar sentido a todas essas coisas? Como que você vai dar sentido? Pastor, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo. Hebreus 11:3 nos dá a resposta, porque eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o que está vindo, mas Hebreus 11:3 diz: como que você vai entender? Pela fé. Entendemos o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Como você vai entender o sofrimento? Como você vai entender as situações? Como? Pela fé entendemos. Diga comigo: pela fé entendemos. De novo. Como você vai entender? É pela fé. Não é com o seu entendimento, pela fé entendemos. Então, queridos, nosso ponto de partida como cristão não é a compreensão, mas sim a confiança. Não é a compreensão, mas é a confiança. Porque Deus disse: os meus caminhos são maiores do que os seus, os meus pensamentos são mais altos. As suas fórmulas funcionam para você, não para Deus. 1 mais 2 é igual a 3. Com Deus não funciona desse jeito. Com Deus tem 5 pães, 2 peixes, dá para 15 mil. É tudo ao contrário, nada funciona. Você vai dar e você vai ter mais. A sua fórmula nunca vai funcionar para Deus. Aleluia. Se não começarmos, presta atenção no que eu vou dizer, se não começarmos pelo ponto de fé, o nosso entendimento se tornará o nosso Deus. Se nós não começarmos pela fé, o teu entendimento vai ser o teu Deus, e você está confiando no seu entendimento, e quem
estava fazendo o dízimo hoje citou aquele texto de Provérbios 4, diz que é para você confie no Senhor e não confie no seu entendimento. Confie no Senhor e não no teu entendimento. Quando você tenta explicar todas as coisas, sabe o que está fazendo? O teu entendimento está sendo o seu Deus. E é isso que os ateus fazem. Eles querem entender tudo. Eles não creem pela fé. E como eles não creem pela fé, eles creem no entendimento deles. E o entendimento deles tem se tornado o Deus deles. E por isso estão tantos crentes estão vivendo uma vida de derrota, porque não vivem pela fé, porque querem entender tudo. E você não vai entender tudo. Eu não entendo tudo, e você não vai entender muitas coisas. Eu quero ler de novo Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Confie em mim. Confia em mim no vale. Confia em mim na fornalha. Confia em mim na cura. Confia em mim na doença. Confia em mim na pobreza. Confia em mim na prosperidade. Confia em mim quando os seus filhos estão saudáveis. Confia em mim quando os seus filhos estão passando por lutas. Confia em mim quando seus filhos estão servindo a Deus. Confia em mim quando eles não estão servindo a Deus. Confia em mim quando seu bolso está cheio de dinheiro. Confia em mim quando você não tem nada. Confia em mim quando você tem um emprego com um bom salário. Confia em mim quando você não tem nada. Mas Ele está dizendo: eu sou contigo, não te deixarei, não te abandonarei. E Deus está te dizendo hoje: confia em mim, meu filho. E o que você vai responder para Ele? Eu vou confiar, Deus. Confie em mim. Porque algumas pessoas de fé morrem. Porque pessoas tão queridas como a Lele foi. Porque irmãos queridos lá de Uberlândia morreram. Por que você sofre? Porque meu pai faleceu tão jovem. Porque essas coisas acontecem? Não há resposta para esses porquês. Seu entendimento tem que voltar à confiança. Seu entendimento tem que voltar aonde? Pela fé, entendemos. Diga para a pessoa ao lado: pela fé nós entendemos. Se você tentar entender pela compreensão, pelo seu entendimento, você irá para um lugar escuro, ficará desapontado, ficará desanimado, vai entrar em depressão, você vai voltar para a bebida, para o álcool, para as drogas, você vai se tornar incrédulo, se você tentar entender. Isso vai levar você a abandonar a fé. Mas se você tiver esta fé, não importa a situação, e esta fé que não se move, querida, esse que é a visão que Deus tem para você. Você tem que olhar para agora para a situação e falar: Deus, eu creio no Senhor, e eu ando pela minha fé. Se você não tem fé, você é um cego, e a única maneira de começar a ver é ter fé. Por que sofremos? Por que sofremos? O pecado trouxe o sofrimento. Pecado. Deus usou o sofrimento para trazer salvação. Deus usou o sofrimento para trazer salvação. Quero te fazer uma pergunta: quantos de vocês vieram para a igreja ou para Deus porque estavam sofrendo? Por luta, dificuldade? Quantos? A grande maioria. Poucos estavam com a vida boa e falou: quero entregar minha vida para Jesus. Minha vida está boa demais, eu estou bem, minha família está boa, dinheiro no bolso, eu estou feliz, pastor, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Vocês já viram gente desse tipo vindo para essa igreja?
Só aqui, porque lá não. Lá na Irlanda só vem aqueles cacos e cavaco, sabe, tudo destruído, porque precisam de Deus. Agora, no final, então, o pecado trouxe o sofrimento. O pecado, não foi Deus, o pecado trouxe o sofrimento. Deus usou o sofrimento para trazer salvação. E no final, Deus acabará com todo o sofrimento. Porque toda morte, dor, rejeição, abuso, Ele vai tirar a escuridão, a noite, e tudo se transformará em glória. Sempre será dia. O sol nunca mais vai se pôr. Aleluia. E Ele dará a nós corpos ressuscitados. E você vai, queridos, eu costumo dizer que Deus responde todas as orações. Quantas orações Deus responde? Todas. Até os doentes Deus cura? Todos. Fala comigo, Deus cura todos. Deus cura todos. Eu quero te fazer uma pergunta para você. A Leile, que morreu de câncer, ela foi curada? Você acha que ela está cancerosa hoje? Você acha que ela está doente? Deus cura todos. Agora o problema é a visão da eternidade. A visão da eternidade. E Deus nos dias de hoje, Ele usa o sofrimento para nos refinar, nos purificar e nos santificar. Queridos, como Deus usa. Deus não está enviando coisa ruim para a sua vida, mas Deus, Ele usa o sofrimento, as suas lutas, para te dar uma fé mais forte, para dar a você um vigor, para levar, quando você vence a tentação, depois você fala, nossa, meu filho está ficando forte, ele está se levantando, e as áreas fracas da sua vida vai ser usada para abençoar outros. A sua fraqueza de hoje, ela vai ser um testemunho amanhã. O que você está passando, todo sofrimento amanhã, isso vai ser a manifestação da glória de Deus para ajudar outros, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Então, queridos, eu estou encerrando já, mas nunca acredita num pastor quando ele fala que está encerrando, né? Mas estou sim, estou pela fé. Aqui é 11h30. É isso que termina 2 horas? Que termina às 11? A culpa, não, essa culpa aí não vou carregar ela não. Então vocês me deram o tempo aqui. Misericórdia. Perdão, gente. Mas aí eu vou ter, a culpa não foi, acho que deles aí, ó. Pela fé, estou acabando, pela fé não, mas estou encerrando. Amados, precisamos iluminar o nosso entendimento com o quê? Com a palavra. Nós precisamos iluminar o nosso entendimento com a palavra, senão você vai ficar deprimido, angustiado, não vai dormir, você vai perder a sua fé, porque os problemas vão vir. Você fala, pastor, vira a boca para lá, eu viro, mas os problemas vão vir, não tem jeito, os problemas vão vir. Mas quando você começa a ler este livro e entender ele, você vai ver que está tudo normal, não tem nada errado com a sua vida. Por quê, pastor? O que nós vemos na Bíblia? Nós vemos Jesus ressuscitando o amigo dele depois de 4 dias depois de morto. 4 dias depois de morto. Jesus chega lá para o amigo dele e fala, Lázaro, vem para fora. Dá uma palavra, milagre tremendo, não é? Agora, querido, Jesus, ele tinha um primo. Como chamava o primo dele? João Batista. E o João Batista vai para a cadeia. O Lázaro morreu, ele ressuscitou. O primo dele foi para a cadeia. Eu quero te perguntar, o que Jesus fez pelo primo dele? O quê? O quê? Nada. O cara, por causa de uma festa maligna,
uma endemoniada dançou, aí a outra lá numa festa maligna, e daqui a pouco ele vai para a cadeia e ele perde a sua cabeça, é decapitado. Aí você vai falar assim: não, foi o diabo, pastor. Alguns falam assim: porque estava em pecado, pastor. João Batista devia estar em pecado, né, gente? Fala isso que eu te dou uma bolacha. Aí eu vou para a carne. Jesus, ele disse que do nascido de mulher não tinha ninguém igual o homem. Não tinha ninguém dessa geração igual santo, igual ele, um profeta que cumpriu o seu chamado. E o que Jesus fez por ele? Nada. Ele morreu. Aí como que você explica isso? Jesus cura um amigo e não faz nada pelo primo, família. Vemos um apóstolo indo para a cadeia, Pedro. Foi para a cadeia, e ele lá na cadeia, de repente, o que acontece lá? Deus, o que ele faz? Envia o que lá na cadeia? Um anjo. Os anjos estão tudo trabalhando, hein? Eu teria mais testemunho de anjo também aí, mas acho que pelo horário não vai dar, porque um dia um anjo também, ele entrou dentro do meu carro, fez uma loucura, mas eu não tenho tempo hoje. Mas aqui, Pedro estava lá dentro da cadeia, daqui a pouco chega um anjo lá, Pedro, levanta, fecha suas sandálias, vamos sair. Pedro acorda assim: o que está acontecendo? Vai, põe. Daqui a pouco o anjo vai na frente dele, ele levantando, daqui a pouco o anjo, porta, controle remoto, na cadeia, aí a porta abre, que ele dá para fazer filme de Hollywood, coisa mais linda. E daqui a pouco Pedro chega lá, o povo orando, e daqui a pouco o pessoal pensa até que é o espírito dele que chegou lá, e nada. Deus enviou um anjo, tirou Pedro da cadeia e fez um milagre. Aí daqui a pouco um outro apóstolo, o James, Tiago, Tiago é James, viu, gente? Pensa que eu estou falando coisa, heresia aqui, não. Aí o outro apóstolo, querido de Jesus, apóstolo, servir no ministério, abandonou tudo e foi para a cadeia do mesmo jeito que Pedro. O anjo foi lá tirar ele. O que aconteceu? Morreu. Você está entendendo, querido? Como você vai explicar? Se você for tentar explicar, não se apoie no seu próprio entendimento. Por isso eu estou dizendo aqui hoje para você: creia, continue crendo, não pare de crer, porque as portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Eu tenho visto muitos milagres, mas quando as circunstâncias vêm e a porta não abre, a pessoa não é curada, você tem que basear a sua fé na confiança e não no seu próprio entendimento. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Você vai falar: amados, por favor, olha para mim, que vou encerrar com isso agora. Como que Deus prova que Ele nos ama? Você sabia que Deus te ama? Mas escuta o que eu vou te dizer, baseado nessa palavra. Deus não te ama porque Ele te cura. A cura não prova o amor de Deus. A libertação não prova o amor de Deus. Como que eu sei, pastor, que Deus me ama? Não é porque Ele te curou, porque o dia que não te curar, você vai falar: Ele parou de me amar. Não é porque Ele te livrou de acidente de carro que Ele te ama. Não é. Porque como eu sei que Ele me ama? Porque Ele não deixou o pecado continuar o caminho de maldição e morte.
Ele te ama porque, pastor, como que eu sei que Deus me ama? Ele te ama porque Ele deu o que Ele tinha de melhor para te tirar do inferno e te dar salvação. Ele te ama por causa disso. O amor de Deus não é porque Ele responde às suas orações, porque eu tive algumas das minhas orações não respondidas, e Ele vem dizendo: filho, eu te amo. É difícil de entender, né? Porque algumas pessoas dizem: pastor, se Deus me ama, por que Ele permitiu que meus pais morressem? Se Deus me ama, por que meu filho está doente? Se Deus me ama, por que meu filho desviou da fé? Se Deus me ama, por que eu passo por essa dor, por essa luta? Se Deus me ama, por que Ele não impediu o abusador de tocar o meu corpo? Se Ele me ama, por que meus pais divorciaram? A prova do amor de Deus não é as bênçãos dele, querido, por favor. As bênçãos é a graça dele, é a graça dele. A prova do amor dele por você é que ele deu o filho dele para tirar você da morte e para você ter vida eterna. Essa é a prova do amor, é a única. Porque senão você vai ficar olhando para suas bênçãos e falar: Deus me ama. Não. A prova do amor de Deus é que Ele morreu por você, para te dar um chamado, para você agora não viver mais para você mesmo, mas para viver para Ele. É isso que é a prova do amor de Deus. Quantos querem viver para Ele? Feche os teus olhos, vamos orar. Ele te ama, querido. Ele te ama. Ele te ama. E a prova do amor dele não é que Ele está te protegendo você de todos os problemas. Ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você ali. Quando você passar pelo fogo, pelas lutas, pelas dificuldades, eu vou estar lá com você, meu filho. E você vai experimentar milagres tremendos. Querido Deus, eu oro pela tua igreja hoje, Pai. Eu oro que o Senhor levante aqui uma geração de homens e mulheres que vão ter essa confiança no Senhor, Pai, que vai ter uma fé baseada na tua palavra e não no conhecimento, no entendimento. Pai, perdoa-nos quando nós apoiamos nossa fé no nosso conhecimento. Deus, perdoa a igreja do Senhor, Pai. Quantas vezes, Senhor Deus, acusamos o Senhor ou te questionamos? Pai, perdão, Pai, pelos nossos pecados. Meu Deus, eu oro, Pai, por uma unção do Espírito Santo neste momento. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus, Pai. Derrama agora uma graça, uma unção. Pai, nós pedimos perdão pela nossa incredulidade. Deus, levanta aqui uma geração de homens e mulheres que não vai negociar com o Senhor por causa da bênção, por causa dos milagres, vão te servir. Mas homens e mulheres como aqueles que perderam, foram torturados, passaram por aflição, passaram por necessidades, mas tiveram uma fé inabalável. Meu Deus, derrama esta fé inabalável agora. Derrama, Deus, esta fé, que é uma confiança na tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que esta fé vai liberar milagres, em nome de Jesus. Eu declaro que por causa desta fé, que estão recebendo Deus, na tua palavra, meu Deus, eles vão passar por situações difíceis e o Senhor visitará eles. Eles receberão visita de anjos, eles receberão unção do Espírito Santo, eles receberão curas e milagres, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão sofrendo agora, e eu peço por milagres. Pai, vai tocando os corpos daqueles que estão sofrendo agora, em nome de Jesus. Se você tem uma doença, põe a mão no seu corpo, em nome de Jesus.
Pai, toca agora. Eu declaro uma unção de cura passando, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Cura o teu povo, liberta o teu povo. Traga agora, Senhor Deus, um bálsamo, em nome de Jesus. Se você não podia mexer parte do seu corpo, comece a mexer agora. Se você tinha um problema físico, comece agora a se movimentar. Movimente os seus braços. Você tinha bursite, tendinite, levante os seus braços agora. O Espírito Santo está tocando no seu corpo. Deus está liberando cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Problema nos ossos, na coluna, depressão, ansiedade, eu repreendo este espírito. Saia em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, uma ação emocional restaurada pela tua palavra. Mente, Deus, restauradas em nome de Jesus. Hoje é um dia de milagres, porque o Senhor é o Deus de milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. Dor, saia agora. Enfermidade, saia agora. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Sou sarado e curado. Escreva o meu nome, Deus, no livro da vida. Hoje eu te aceito como Senhor da minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. E a partir de hoje eu vou andar com o Senhor, vou ser fiel e vou ter uma fé inabalável. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, falando: Jesus, Tu és Senhor da minha vida, e você hoje está tomando essa decisão, talvez você estava desviado do caminho de Deus, levante a sua mão. Se existe aqui, Senhor, alguém mais estavam desviados, o Senhor está voltando para o Senhor, levante a sua mão. Se esse é o caso, Deus está tocando a sua vida agora. Mais alguém que estava desviado, está falando: Deus, hoje eu estou voltando para os teus caminhos, Deus. Talvez você nem tenha certeza da salvação, e Deus hoje Ele quer salvar a sua vida. Levante as suas mãos, quero te ver agora. Glória a Deus. Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Se há mais alguém, por favor, venha. Talvez você está desviado, você precisa vir. Venha, seja corajoso, sai do teu lugar. Você nem tem certeza se você é salvo. Vem aqui, glórias a Deus. Deus está escrevendo uma nova fase na sua vida. Vocês têm passado por dias difíceis. Deus está trazendo um novo tempo na sua vida. Glória a Deus, pode vir aqui. Chega, isso. Um dia eu tive coragem de fazer isso, entregar minha vida para Jesus. E se há mais alguém, por favor, venha. Você já tomou decisões importantes, mas essa é a mais importante, porque essa decisão vai determinar a sua eternidade. Feche os seus olhos agora. Querido Jesus, eu te agradeço por essas vidas que aqui estão. Eu declaro, Pai, este tempo de sofrimento, este tempo, Senhor Deus, longe do Senhor, esse tempo, Senhor Deus, Pai amado, em que, Deus, a angústia tomou conta desses corações. Eu estou aqui declarando: fora agora, em nome de Jesus. Pai, perdoa o pecado deles, escreve o seu nome no livro da vida, e eu declaro, meu Pai, um novo tempo sobre suas vidas agora. Eu declaro, Senhor Deus, a alegria da salvação vindo. Oh, o Senhor será contigo, você experimentará milagres, diz o Senhor, e a presença dele acompanhará você. Em nome de Jesus eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Olha para mim agora, olha para mim. A partir de agora, eu quero te dar 3 desafios. Primeiro, ore e fale com Deus todos os dias. Amém? Saia daqui falando com Ele. Antes de dormir, fala com Ele. Ao acordar, isso é oração. Segundo, leia a Bíblia. Aquele livro transformou minha vida. Leia a Bíblia todos os dias. Arrume uma Bíblia, tente ler ela todos os dias. E terceiro, não ande mais sozinho. Você não consegue viver sozinho.
você precisa de pessoas que te amam e que vai te ajudar. Então, e aqui está a sua nova família. Pessoas vão estender a mão e vão ajudar vocês a caminhar, amém? E eu quero que agora você se vire, e essa é a sua nova família. O mar pode rugir, as tempestades virem. Estás me ensinando a confiar em ti. O mar pode rugir, as tempestades virem. Estás me ensinando a confiar em ti. Meus pés podem vacilar, com medo de afundar, mas ponho os meus olhos. Adore ao Senhor, levante as mãos e diga: é preciso crer. Não é o que? Não é entender. Basta o que? Basta confiar em sua palavra. Mais uma vez. Meus pés podem vacilar, com medo de afundar, mas ponho os meus olhos nos seus olhos. O que é preciso? É preciso crer. O que não é preciso? Não é entender. Basta o quê? Basta confiar em tua palavra. Aleluia! Declare bem forte. Rugir, as tempestades virem. Estás me ensinando a confiar em ti. O mar pode rugir, O mar pode rugir, e as tempestades as virem. tempestades virem. Estás me ensinando. Estás me ensinando a confiar em ti. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso. Uhul! Glória a Deus, glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: se você puder, vem hoje à noite que tem mais, viu? O Senhor te abençoe. Que a graça e a bondade de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Que bênção.